Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos continuar então com a nossa aula 6. A parte 2 agora nós vamos tratar sobre a união de conjuntos. Na primeira parte, então, nós definimos interseção de conjuntos. Para definir interseção de conjuntos, nós usamos a operação lógica de conjunção. Como nós veremos agora, na união de conjuntos, nós vamos utilizar o conectivo ou, né, ou então a operação de disjunção para definir a união de conjuntos, né? Então, o objetivo básico é definir união de conjuntos e apresentar alguns exemplos para vocês, tá certo? Então, o que vem a ser a união de dois conjuntos, A e B de um mesmo universo? É o conjunto que nós vamos denotar por esse símbolo aqui, né? Observa que aqui, esse símbolo aqui, vamos dizer assim, ele está de cabeça para cima, seja lá o que significa a cabeça desse símbolo, né? No outro ele estava invertido, quando nós definimos a interseção, esse símbolo aqui estava invertido, né? Estava de cabeça para baixo. Então, a união vai ser denotada dessa forma. E quais são os elementos da união de dois conjuntos? São os elementos do universo que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Tá? Então, para estar na união de dois conjuntos, basta estar em um deles. Se o elemento estiver em um dos dois conjuntos, ele estará automaticamente na união. E aí você começa a pensar no valor lógico de uma conjunção, de uma disjunção, desculpa. Lembra do valor lógico da disjunção? Quando que a disjunção é falsa? A disjunção só é falsa quando as duas proposições que a compõem forem falsas. Não é verdade? Se as duas forem verdadeiras, a disjunção é verdadeira. Se uma é verdadeira e a outra é falsa, a disjunção é verdadeira também. Então, por isso que na união de dois conjuntos, se um elemento está em um dos conjuntos, apenas em um dos conjuntos, então ele está na união. Se o elemento estiver nos dois conjuntos, então ele também estará na união. Lembra? Ser verdadeiro ou verdadeiro nos dá algo verdadeiro, tá certo? Então, se pertencer aos dois conjuntos, ele também estará na união. Em símbolos, como que nós podemos escrever a união de A e B? Então, a união de dois conjuntos, ela é formada por essa escrita aqui de cima, né? É formada pelos elementos do universo, tais que X pertence a A ou X pertence a B. Observe que aqui nós estamos usando aquela ideia que nós vimos na aula passada de descrever os elementos de um conjunto via uma proposição aberta em um certo universo conhecido. Tá? A proposição aberta, nesse caso, ela é composta por essas duas proposições simples aqui. O x pertence a A e a outra x pertence a B. Você pode utilizar esse símbolo de disjunção que nós vimos lá em lógica, pode trocar o ou por esse símbolo de disjunção aqui. E aí você vai observar que esse símbolo de união aqui, ó, ele tem tudo a ver com esse símbolo de disjunção que nós utilizamos lá na lógica, né? Quando nós estávamos estudando operações lógicas. Maneira de se ler isso daqui. A união B, que é o que eu mais utilizo, ou então A unido a B. Tá? Essa eu utilizo pouco. Em geral, A união B. Certo? Maneira de se ler isso. O diagrama de Venn dessa situação de interseção, de união, desculpa. A interseção, eu lembro que era formado por essa parte aqui das duas elipses, né? Onde as duas elipses se encontravam, os elementos que pertencem a isso daqui, aos dois ao mesmo tempo, era a nossa interseção. A união engloba tudo, né? Então, o que basicamente você faz? Você pega você tem dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Você pega tudo e joga dentro de um único conjunto. Pronto. Despejou os dois conjuntos dentro de um novo conjunto. Pronto, você tem, então, o que a gente chama de união. E o diagrama de Venn nessa situação é esse daqui. Ou seja, são todos os elementos possíveis de se obter com o A e com o B. União, então, desse conjunto aqui, formado pelas letras da palavra matemática, com as vogais do nosso alfabeto.
Então, o que você faz? Você pega e despeja tudo dentro do conjunto. Aqui, ó. Aqui, até aqui, ó, estão os elementos do primeiro conjunto. Daqui para lá estão os elementos do segundo conjunto. É claro que como aqui tem muito repeteco, o que tiver repetido você joga fora, né? Então, basicamente, vira isso daqui. Esse conjuntão aqui, que tem essa quantidade exorbitante de elementos, você pode reescrever assim, porque num conjunto não importa a repetição de elementos. Se os elementos estão repetidos, na teoria de conjuntos, você pode eliminar esses elementos repetidos, né? E, de fato, esses dois conjuntos aqui, eles são iguais do ponto de vista lógico, do ponto de vista que nós definimos na aula anterior. Todos os elementos daqui estão lá. Todos os elementos do conjunto da esquerda estão no conjunto da direita. Todos os elementos do conjunto da direita também estão no conjunto da esquerda. Então, de fato, esses dois conjuntos, do ponto de vista lógico, eles são iguais. Do ponto de vista técnico, eles são iguais. Embora, aparentemente, aqui tenha mais elementos, né? Porque o A está repetido 4 vezes, por exemplo. Então, tem repetição, joga fora. 1, 2, 3, 4 e 5, união com o conjunto formado por 3, 4, 5 e 6. Então, de novo, você pega esse conjunto aqui, segundo, despeja lá no primeiro e pronto. O que tiver repetido, você joga fora, você elimina. Se você jogasse esses elementos aqui, esses elementos e esses elementos num novo conjunto, você teria 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 e 6. Tá? E aí você elimina o que está de repetido. O repeteco seria 3, 4, 5. Né? Está repetido, então joga fora. Então a união fica 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? 3, 5, 7, união com 2, 4, 6 e 8. Aí sim você despeja tudo num único conjunto. Se você quiser ordenar, você ordena. Se não quiser ordenar, você também não precisa ordenar. Tá? Agora, de novo, vamos utilizar os mesmos conjuntos da aula do vídeo anterior. Não sei se você reparou, mas aqui também os conjuntos são os mesmos do vídeo anterior, justamente para você poder comparar, né? Qual que é a diferença entre união e interseção. Aliás, esse é um excelente exercício, né? Você compara, vê lá o que deu a interseção de dois conjuntos. Aqui você pode comparar com a união dos mesmos conjuntos. Por isso que eu estou repetindo tudo. Então, o A são os números naturais de 1 a 9, o B os pares de 2 a 8, o C os ímpares de 1 a 9 e o D é o 2, 3, 5 e 7. A união B, então você pega o conjunto A, despeja lá dentro os elementos 2, 4, 6 e 8, pronto, você obteve a união. Tem elemento repetido? Tem, então elimina o que tiver repetido, você elimina. O que está repetido? 2, 4, 6 e 8. Que é exatamente os elementos do conjunto B. Tá? Então, no final do dia, você vai ter esse conjunto aqui, dos números de 1 a 9, que é o próprio conjunto A. Aqui você já pode fazer uma pequena observação, que nós já fizemos no vídeo anterior. O B está contido no A. Lembra, quando o B está lá na interseção, a interseção deu 2, 4, 6 e 8, que era o B. Né? Então, lá nós imaginamos o seguinte, quando o B está contido em A, então a interseção de A e B era o próprio B. Quando o B está contido em A, nesse caso aqui, né, o B está contido em A, quando nós fizemos a interseção, deu o conjunto A, que é o conjunto maior. Tá? Será que é coincidência? Não sei. A união C, né? Então, a união C, você pega os elementos do conjunto A, pega os elementos do conjunto C, põe tudo dentro de um único conjunto e pronto, você tem a união. Elimina o que está repetido e você tem, então, no final do dia, o conjunto A, porque você pegar o conjunto A dos números de 1 a 9, despejar 1, 3, 5, 7 e 9, que é o conjunto C, você só está chovendo no molhado. Né? Eles já estavam dentro do conjunto original, dentro do conjunto A, então não precisaria colocar eles na união de novo. Então no final do dia você tem o conjunto A. De novo, aqui você pode observar que o C está contido no A. A união D, de novo, pega o conjunto A, pega o conjunto D, joga tudo dentro de um único conjunto, elimina o que está repetido. O que está repetido? Todos os elementos do conjunto D estão repetidos. Então isso aqui é o próprio conjunto A. De novo, o D está contido em A. Observe que o D está contido. A união com A. Você pega os elementos do conjunto A, despeja eles dentro de um novo conjunto 2 vezes, você está repetindo tudo. Então isso é o próprio conjunto A. Tá? A união com B, olha lá, A união com B, 1, 2, 3, 5, desculpa, C união com D, né?
1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 e 8. Isso é o próprio conjunto A. B, D união B. D de dado, união com B de bola. Né? Então, vai ficar 2, 3, 5 e 7, que é o conjunto D. 2, 4, 6 e 8, que é o conjunto B. O 2 está repetido. Você pode jogar um desses dois, você pode jogar fora. Tá certo? C união D. Então, C união D, 1, 3, 5, 7 e 9, que é o conjunto C. O conjunto D, 2, 3, 5, 7 e 9. De novo, tem repeteco aqui. O que tiver repetido, você joga fora. Uma coisa interessante que aconteceu aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Nesse exemplo 5, ó. C união D deu o próprio conjunto A. Então, quando você faz C união com B, ou B união com C, tanto faz, B união com C, isso dá o próprio conjunto A. Lembra que quando nós fizemos a interseção desses dois conjuntos aqui, isso dava o conjunto vazio. Então, isso nos motiva a seguinte definição. Se um conjunto é a união de dois conjuntos e a interseção desses dois que formam a união é vazia, então você diz que o A é uma união disjunta do B e do C. Tá. Que o A é uma união de B e C, vem daqui. O fato de ser disjunta vem daqui, porque o B e o C eles são disjuntos. Lembra? Quando a interseção é vazia, você diz que os conjuntos eles são disjuntos. E é exatamente essa a situação, né? Se o A for a união e a interseção dos dois conjuntos for vazia, então você tem uma união que, além disso, é disjunta. No exemplo anterior, né, para esse conjunto A aqui, formado pelos números naturais de 1 a 9, o B são os pares de 2 a 9, ou são os pares de 1 a 9, o C são os ímpares de 1 a 9. Tá? Então, quando você vai fazer a união de B com C, isso dá o próprio conjunto A. Né? E mais ainda, C interseção com B é vazio e, portanto, o nosso conjunto A, ele de fato é a união disjunta do B e do C. Conforme nós já tínhamos visto lá no exemplo 5 anterior. No vídeo anterior nós falamos desses conjuntos aqui, e aí nós calculamos algumas interseções desses conjuntos, e agora nós vamos fazer as uniões, né, dos mesmos conjuntos. Então o A é formado pelos naturais múltiplos de 2, o B pelos naturais múltiplos de 3, o C pelos múltiplos de 4 e o D pelos naturais múltiplos de 6. Quando você fizer a união B, você estará colecionando aqueles números naturais que são múltiplos de 2, por estarem no A, ou múltiplos de 3 por estarem no B. Então, quais são os naturais que estão aqui? São os múltiplos de 2 ou múltiplos de 3. Então, para um elemento estar aqui dentro, ele tem que ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Então, por exemplo, o 0, ele é múltiplo de 2, está lá dentro. Ah, mas o 0 também é múltiplo de 3. Tudo bem. Não tem problema, ele está na união. O 2 é múltiplo de 2, então ele está na união. O 3 é múltiplo de 3, está na união. Perceba, para ele estar na união, para um elemento estar na união, ele precisa satisfazer uma dessas duas propriedades aqui. Satisfazendo uma delas, pronto, já estará na união. O 6 é múltiplo de 2. É múltiplo de 2? Acabou, pode colocar ele na união. Ah, mas ele também é múltiplo de 3, não importa. Ele é múltiplo de 2, então ele está na união. Satisfazendo uma das duas proposições, ele estará na união. Se satisfizer as duas, melhor ainda. Né? E no final do dia, então, você tem esses elementos aqui. 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 10, 12 e assim por diante. A união com C. A união com C são os múltiplos naturais múltiplos de 2 ou múltiplos de 4. Tá? Então, 0 está, o 2 está, o 4 também, o 6 também, 8, 10, 12, 14, etc. Portanto, a união com C são os múltiplos de 2. Aqui, ó, múltiplos de 2 é o conjunto A, né? Eu nem coloquei aqui, mas essa união aqui dá o conjunto A. Observe o seguinte, ó, todo múltiplo de 4 é um múltiplo de 2, não é? Então, todo elemento do conjunto C é um elemento do conjunto A.
Ou seja, o C está contido no A. C está contido no A e quando eu faço a união, dá o conjunto maior. Interessante, né? Começa a pensar nessas coisas. Vamos lá, vamos continuar. C união com B. C união com B. Então, são os múltiplos, são os naturais, que são múltiplos de 4 ou múltiplos de 3. Então, sendo um múltiplo de 4 ou um múltiplo de 3, estará na união. Então, você tem 0, 3, 4, 6, 8, 9, 12 e assim por diante. C união com D. C união com D são os múltiplos de 4, naturais múltiplos de 4, ou múltiplos de 6. E, portanto, você tem esse conjunto aqui, ó, 0, 4, 6, 8, 12, 16, 18 e assim por diante. Satisfazendo uma das duas propriedades, estará na união. Beleza. Como exercício, agora, pega aqueles mesmos conjuntos do vídeo anterior, só que em vez de você fazer a interseção, agora você vai fazer a união. Então, primeiro exemplo, os naturais que são menores do que 5, união com os números 4, 5, 6 e 7. Segundo, conjunto formado pelos reais maiores do que 2, união com o conjunto formado pelos reais menores ou iguais a 5. E por fim, o conjunto dos reais maiores do que menos 2 e menores do que 7, união com o conjunto dos reais maiores ou iguais a 5, maiores ou iguais a menos 5, desculpa, e menores do que 4. Beleza? Bom, com isso chegamos então ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Fiquem pensando nessas questões que nós levantamos aqui, né? Se um conjunto está contido no outro, o que vai dar a união? Já começa a pensar nessas coisas, né? Pensar é bom, pensar faz bem, né? De repente você tira uma conclusão e dali a pouco nós estamos gravando um vídeo aqui em que nós damos a resposta dessa pergunta. Né? Por que não? Vai que né? Beleza? Bom, um abraço a todos. Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.